Bem, pessoal, então vamos voltar daqui, tá? Continuar daqui. Deixa ele carregar aqui os slides e tal. Então, na aula passada, nós finalizamos a parte que dá um embasamento teórico, né, sobre memória cache, tá? E hoje nós vamos vamos discutir um pouco mais sobre desempenho, tá? Qual o impacto da memória cache no desempenho do sistema e o que é que a gente pode fazer para melhorar esse desempenho. Em vários aspectos, o que é que pode ser feito em nível de projeto de memória, em nível também de técnicas de programação e de compilação, certo? Então, vamos discutir isso aqui, a partir de hoje. Bem, nós já falamos bastante, né, da questão da hierarquia de memória, e falamos muito da lei de Moore. Então, existe até uma brincadeira que diz o seguinte: existe a lei de Moore, né? E existe uma outra lei aqui, ó, que é lei de less, né? Porque é uma brincadeira com as palavras more and less, né? Mais e menos. Sendo que, na verdade, não é more, é Moore, né? Sendo que aí fizeram a brincadeira aí com lei de Moore e a lei de less, certo? Ou seja, uma lei que diz para mais e uma lei que diz para menos. Qual é essa brincadeira aqui? É que, enquanto que o desempenho dos processadores cresce a uma taxa aproximada de 60% ao ano, o desempenho, não o tamanho, tá? Mas o desempenho das memórias dinâmicas, as memórias RAM dinâmicas, que são aquelas que precisam de fazer refresh e tal, elas só crescem a 7% ao ano. O que é que isso significa? Que se a gente for no tempo aqui, ó, lá atrás, esse gap, né, esse buraco, né, esse espaço essa distância entre desempenho de memória e desempenho de processadores era bem pequeno, tá? Então essa diferença não era tão impactante. E depois, ao longo do tempo, como essa taxa aqui é 7% ao ano e essa é 50%, 60% ao ano, significa que esse vão aqui cresce a 53% por ano, a uma taxa de 53% por ano. Então, isso é um crescimento exponencial também. Então, o que acontece? Esse vão aqui, ó, vai crescendo numa velocidade muito grande. O que acontece? Isso aqui impacta, principalmente porque os nossos processadores utilizam uma arquitetura, que é aquela arquitetura lá de von Neumann, né? Que diz o seguinte: tudo que o processador for fazer vai ser baseado no que está na memória. E utilizando um ciclo de dados. O que é esse ciclo de dados? O processador precisa ir para a memória, né? Executar um primeiro ciclo, na verdade, que é o ciclo de instrução. Então, nesse ciclo de instrução, ele vai para a memória, busca a instrução para saber o que é que ele tem que fazer. Então, ele já foi na memória e voltou. Decodifica a instrução para saber o que é que tem que fazer. E os dados que essa instrução vai manipular também estão na memória. Então, significa que ele também precisa ir para a memória buscar esses dados. Isso para cada instrução. Então, essa arquitetura fez com que o processador se tornasse muito dependente da memória. Então, de nada adianta um processador extremamente rápido e um vão desse, um gap gigantesco entre a memória e o processador. Então, ele gasta muito tempo para ir buscar as instruções, muito tempo para executar os dados na memória. Então, um overhead, né, que a gente chama, que é um peso aí muito grande em cima, muito esforço e pouca tarefa, tá? E aí, qual é a ideia? A ideia é, precisamos preencher esse gap com alguma coisa. E aí vem a ideia da memória cache. Por isso que aquela evolução temporal que eu estava mostrando para vocês, ela é importante a gente conhecer, porque ao longo dos anos, o que é que foi acontecendo? Foi se adicionando mais memória cache. Primeiro só tinha cache L1, depois cache L2, depois cache L3, e elas eram fora do chip, foram colocando dentro do mesmo chip do processador, para ir preenchendo essa lacuna aqui que é muito grande, tá? E aí minimiza esse efeito, tá? Bem,
Aí, só a título de informação, em 1980, não tinha cache nos microprocessadores. Já em 95, a gente tinha cache de 2 níveis no chip. Tá? Então, para você ver a diferença, né? Então, aí foram 15 anos, né, de diferença. Não é um tempo tão grande assim. E você já saiu de um processador que não tinha cache nenhuma para um processador que tinha 2 níveis de cache, L1 e L2, e as duas já dentro do chip. Né? Só em 89, ó, que teve o primeiro processador da Intel com cache dentro. Tá? Só em 89. Então, assim, tudo muito rápido e uma necessidade realmente de investir nisso daí. Qual o problema da memória cache? Então, a gente poderia dizer, então está resolvido, né? Aí voltamos. O problema da memória cache é que colocar a memória dentro do processador encarece demais o preço do processador. Né? Então, o processador fica muito caro. Então, a gente tem que tomar cuidado, tem que economizar nisso daí, na quantidade de memória cache que vai dentro do processador. Se a gente economiza, aí o que acontece? A memória cache ela é pequena. Menor, não pode ser do mesmo tamanho da memória DRAM. E aí, como ela é pequena, a gente tem que escolher o que é que vai para lá, o que é que fica na memória cache. Então, o processador tem que ter alguma técnica, algum algoritmo, alguma abordagem que ajude a decidir quais são os dados e quais são as instruções mais relevantes e que devem ficar na memória cache. Então, esse é o dilema. Então, aqui uma revisão, né, do que seria a ideia de memória cache, né? Um armazenamento pequeno e rápido, usado para reduzir o tempo de acesso médio à memória, que é muito lenta, a memória principal. Então, a ideia aqui não é justamente uma ênfase aqui a reduzir o tempo médio de acesso. Por quê? Porque vai ter momentos em que os dados ou as instruções não vão estar na cache e vai ter que buscar na memória principal, não tem jeito, certo? Então, em alguns momentos, o acesso à memória é muito lento e em outros momentos, o acesso à memória pode ser rápido. Tá? Então, se tiver na cache L1, é uma velocidade, é um tempo de acesso. Na cache L2, já é mais lento, na memória, mais lento. Se for para o disco, fita que existia e existe ainda em alguns data centers antigos, aí que o tempo é maior mesmo. Tá? Bem, então tem aí a gente já falou muito sobre isso, né, que a ideia de memória cache explora localidade temporal e espacial. Aqui tem especial, mas é espacial. Em arquitetura de computadores, quase tudo é cache. Isso é uma observação curiosa. Né? Por que isso? Porque se a gente for olhar de baixo para cima, aqui nesse diagrama, o HD ele utiliza a memória principal como uma cache. Então, a memória principal é uma cache do HD. O que é que tem na memória principal? Tem os processos que estão cópias dos processos, porque o código-fonte, né, o compilado, tudo bonitinho, está no HD. Quando a gente pede para executar aquele processo, aí uma parte, ele não vai todo. Uma parte dele, ou seja, uma cópia, né, uma cópia de pedaços dele vai para a memória principal, para ser executado. E aí, quando esse processo precisa ser executado, parte dele vai para a memória cache L2. E parte da cache L2 vai para a cache L1, certo? Então, tudo é uma cópia, né? Tudo aí é a ideia de memória cache, em toda a hierarquia de memória. Bem, então, e a gente ainda pode, chegando lá nos registradores, a gente pode dizer que os registradores são caches que guardam as variáveis. Né? Cópias das variáveis que estão na cache L1 são copiadas nos registradores. Né? Então, é aqui que a gente falou. Bem, existe aqui também um TLB, que é uma tabela de paginação, que a gente ainda vai discutir isso, que nada mais é também do que uma cache da tabela de páginas. A gente vai falar sobre isso lá mais na frente. Tá? Bem, tem uma outra estratégia também, né, que a gente já falou, que os processadores utilizam predição de salto. Então, eles têm um mecanismo, uma parte de controle e algoritmos e tal, que tentam prever se o processo vai saltar ou não, se vai haver um salto de instrução. Esse mecanismo de salto não deixa de ser uma cache de execução de instruções,
Porque o que ele faz? Ele roda um algoritmo, ele tenta prever qual é o salto que vai dar, e aí, baseado no resultado da predição, ele faz um cache, ou seja, ele vai nas instruções, copia o bloco que ele acha que vai executar, e ele faz um cache dos resultados. Ou seja, por que ele faz isso? Porque ele prevê um resultado lá na frente, quer dizer, ele prevê um salto, aí ele busca o alvo desse, o endereço-alvo desse salto, traz as instruções e não só traz e guarda, mas ele traz e começa a executar. Então ele pega as instruções, que são o alvo do salto, da predição do salto, e já vai colocando no pipeline e já começa a execução delas. Então ele faz também, isso não deixa de ser um cache do resultado das instruções que talvez ele vai executar. E aí, se a predição errar, ele não só tem que desprezar as instruções que ele foi trazendo na memória, não vão servir mais, como ele tem que esvaziar o pipeline também, porque o pipeline já está com a execução das instruções avançada. Então, a execução já está avançada, já está, né, em tempo de algumas instruções, inclusive com resultados já prontos, só esperando o ok do preditor de salto, né, dizer, olha, a predição foi confirmada, para ele salvar o resultado final. Então, até o termo utilizado é o mesmo termo que utiliza em banco de dados, né, que é um commit, ou seja, ele vai, no pipeline, ele vai executando as instruções, vai salvando em registradores. Quando disser, é isso mesmo, o salto, a predição foi correta, muitos resultados já estão prontos. E aí ele faz um commit, ou seja, dos registradores, ele copia para a cache L1. Então aí ele consolida o resultado, tá certo? Se a predição foi errada, ele descarta o que está nesses registradores. Não deixa de ser uma cache, né? Uma ideia de cache. A gente já falou aqui sobre mapeamento, os tipos de mapeamento. Então, aqui eu só estou trazendo outros diagramas para a gente revisar e também discutir em cima disso a questão do desempenho. Antes disso, deixa eu fazer um parênteses bem interessante, certo? Que eu gosto de ressaltar isso para vocês terem uma noção também do impacto disso tudo aqui no nosso dia a dia. Eu vou usar a figura inicial aqui para exemplificar. Esse gap, né, essa diferença entre processador e memória, traz uma outra consequência. A gente pode até corrigir e dizer que, não, colocamos vários níveis de memória, fizemos uma hierarquia de memória, esse problema foi amenizado e problema resolvido, né? Mesmo que não é problema resolvido, porque a cache é pequena e só fica cópia das coisas importantes e tal. Mesmo que fosse resolvido, isso traz um problema, tá? Que é o seguinte, isso torna os nossos processadores e a execução de processos por nossos processadores, ela é imprevisível, tá? Então, se você imaginar que nós temos um computador com vários processos em execução, e você pega um processo seu e diz o seguinte, olha, vou rodar aqui no meu computador, nessa mesma arquitetura, com o mesmo sistema operacional. Você roda agora, você tem um desempenho. Você roda daqui a pouco, você tem um desempenho diferente. E roda depois e vai ter outro desempenho. Então, cada vez que você pode ter um desempenho diferente para cada vez que você for executar. Tá? Porque vai existir uma coisa, né, algo meio probabilístico. Porque durante esse processo de execução, cada execução dessa, vão ter outros processos, e aí esses outros processos vão estar compartilhando, disputando memória principal com o seu processo, memória cache L2 e memória cache L1, certo? Então vai haver uma disputa. Então depende, aí é claro que você pode dizer, não, professor, então eu posso suspender vários outros processos, né? Deixar só o processo que eu quero, que eu preciso, e aí eu coloco ele para funcionar. Aí você vai ter algo um pouco mais previsível, né? Um pouco mais. Porque aí, além disso, nós temos interrupções que podem ocorrer, interromper o sistema. Então,
O pipeline, se a gente tem interrupções no meio do caminho, a gente tem um pipeline que ele enche, daqui a pouco ele é interrompido, esvazia, aí depois enche de novo, aí interrupção, esvazia, então fica nessa coisa meio que indeterminada, certo? Então, por que eu estou falando isso? Existe uma categoria de processadores, na verdade não é de processadores, uma categoria de aplicações que prefere muito mais processadores que tenham, que sejam um pouco mais fáceis de estimar o tempo de execução, mesmo que eles tenham um desempenho muito ruim, certo? Então, existe uma categoria, porque em alguns casos, essa questão de não conseguir prever o que vai acontecer lá na frente é muito ruim. Aí vem toda a categoria de automação industrial, então você tem máquinas que estão num processo industrial. Então, você quer uma máquina que trabalhe 24 horas por dia, 7 dias por semana, 365 dias por ano. Né? Você precisa que aquela máquina funcione. Ninguém aceita que uma usina hidrelétrica pare de funcionar e você, né, fique sem energia, ou que um elevador pare de funcionar e as pessoas fiquem presas lá dentro. Isso não é aceitável. Né? Então, tem casos, sem contar com, né, aviões, né, trens e tal. Então, ninguém aceita esse tipo de parada ou de incerteza em uma classe de aplicação. Tem algumas classes de aplicação que isso é inaceitável. Então, é mais interessante a gente pegar e utilizar outro tipo de arquitetura, inclusive, e aí uma das formas de tornar esse processador mais previsível é a gente abandonar a arquitetura de von Neumann. Certo? Não vou usar a arquitetura de von Neumann. Vou usar uma arquitetura onde eu faço o seguinte, eu tenho os meus dados estão todos numa memória, certo? E eu não tenho instruções. Eu configuro o meu processador para executar aquela tarefa. Então, eu não tenho que buscar na memória instruções. Eu vou na memória, só puxo os dados, computo minhas operações e salvo o resultado de volta na mesma memória, como um algoritmo de criptografia. Eu quero uma solução que faça várias criptografias, né, que fique criptografando o tempo todo. Então, você coloca ali, implementa no próprio hardware, usa um processador de propósito geral, e aí você implementa a sua solução. O seu algoritmo ali, lê os dados, criptografa, devolve o resultado. Lê os dados, criptografa, devolve o resultado. Isso só faz aquilo. Então, uma solução dedicada. E aí, muitos desses casos que eu citei, de automação industrial, a própria aplicação militar, a engenharia aviônica, agora os carros autônomos, estão partindo, né, para uma abordagem nessa natureza, que você tem que partes desse sistema, partes são muito críticas, e aí você não coloca um processador que tem essa característica de uma hierarquia de memória por trás, né? Que tem uma arquitetura de von Neumann que torna não confiável o que vai acontecer na frente, certo? E aí essas partes mais críticas colocam chips dedicados, processadores dedicados só para aquela tarefa. Em vez de implementar vários algoritmos e colocar na memória RAM, implementa aqueles algoritmos em chip e coloca eles dedicados no sistema. O exemplo de automóveis, né, é muito nessa linha. Então, os carros, eles possuem vários chips dedicados para aquela tarefa, e tem também um processador dedicado a conversar com esses sistemas, tipo uma central, dentro do carro. E não usa essa arquitetura que a gente conhece, né, essa arquitetura de von Neumann e tal. Paralelo a isso, os carros têm um outro sistema, e aí eles utilizam um processador como os nossos, com essa hierarquia e tudo, responsável por sistemas não críticos. Então, tem uma parte que são sistemas críticos, outra parte que é o não crítico. O que é o não crítico? É o computador de bordo, e aí controla abertura e fechamento de vidros, ligar o ar-condicionado, desligar o ar-condicionado, tá?
regular o banco, né, que tem carros que tem um banco que são elétricos e automáticos, você regula a posição do banco, do retrovisor e tal, certo? Então, isso daí você pode colocar rodado no sistema não crítico. E o sistema crítico, ele é independente e não usa essa arquitetura, certo? Então, essa é a ideia. Inclusive, se a pergunta que vocês poderiam, né, fazer, né, seria, então, professor, qual é a arquitetura do futuro, né? Vamos falar do futuro, isso é esquisito. Mas qual a arquitetura do momento e que a gente deve se dedicar e tal? Que a gente gostaria de estudar aquela arquitetura e ficar, né, conhecedor daquela arquitetura porque ela tem mais futuro, né? Eu diria o seguinte, e muitos especialistas dizem a mesma coisa. Na verdade, não é esse o caminho, e o futuro está muito mais para soluções com arquiteturas heterogêneas. Tá? Então, esse é o caminho que está crescendo mais e está se consolidando mais. Que é o quê? Você ter um sistema parecido com essa ideia do automóvel que eu dei, onde você tenha chips dedicados para cada tipo de tarefa. Então, se você tem, nesse exemplo do automóvel, então tem os sistemas críticos, certo? Que aí são mais interessantes que sejam implementados em arquiteturas dedicadas, né? Tipo, implementado em hardware, sem essa hierarquia de memória. Tem os sistemas não críticos que você pode utilizar um processador Intel, por exemplo, um ARM, né? E utilizar para isso. E os carros autônomos agora estão vindo com uma outra linha, né? Que também é crítica, mas aí que estão dedicadas à questão de ler sensores, radar, lasers. Então, eles usam radar tipo laser, né? Para fazer o mapeamento 3D da redondeza, usa câmera com processamento de imagem, algoritmos de redes neurais para detectar objetos, identificar placas de trânsito e tal. Então, você tem ali uma outra arquitetura dedicada a rodar processamento de imagem, arquitetura dedicada a rodar redes neurais, certo? Então, você tem, ou seja, ao invés de a gente ter, nós estamos migrando, tá? Migrando em um cenário onde tudo rodamos no Intel, né? Entendam, um processador de propósito geral, que pode ser AMD, tudo é rodado no Intel, e estamos indo para uma abordagem onde você tem vários processadores de arquiteturas diferentes, que trabalham em linguagens diferentes, e precisam ser programados para resolver o problema. Então, e aí orientado à aplicação. Se uma determinada aplicação precisa de uma GPU, você tem um chip de GPU. Se tem uma determinada aplicação que tem uma rede neural, você tem um chip dedicado à rede neural, né? A Google lançou, né, um TensorFlow e tal. Ela lançou uma arquitetura em hardware, né, chips específicos dedicados a rodar redes neurais, para vocês terem ideia de onde é que a gente está indo, né? Então, se a Google está investindo nisso, então, com certeza isso tem mercado e está bombando, né? Isso está pegando muito. Aí vem um outro problema, que já é uma outra área, que vocês podem até conversar quando vocês forem pagar compiladores, né? Que é uma outra discussão, que como é que eu vou programar essas coisas, né? Se você vai programar o processador, você usa o quê, né? Python, C++, Java, né? O que essas linguagens todas que a gente conhece. Se você vai para um processador dedicado, você precisa criar uma arquitetura dedicada, você já precisa ir para um projeto de um chip. Você tem que pegar o mesmo algoritmo que tinha antes, mas agora sair da caixa, esquecer a arquitetura de von Neumann e usar um Verilog, um System Verilog, um System C e programar em outra arquitetura. Se você for para uma GPU, aí você vai precisar ir para um CUDA, né? Vai precisar ir para um OpenCL, outra linguagem. Se você for para TensorFlow para fazer redes neurais, você vai ter que ter uma outra linguagem, outra forma de programar, certo? Outro paradigma, essa palavra correta, né? Então, os bons profissionais serão aqueles que conhecerão vários paradigmas. Não só para dizer, que eu acho que é a parte mais crítica e mais importante. Não para dizer assim, eu sou o cara que programa em todas as linguagens, né?
Isso eu acho que tem um valor, mas é um valor reduzido. O que eu acho que tem muito valor é você se dá de cara com um problema e você modela esse problema. Isso é o mais difícil. E é o que as empresas pagam mais caro, né? Você modela o problema e você monta a arquitetura. Aí nessa arquitetura você decide. Essa parte aqui é melhor funcionar numa GPU. Essa daqui é melhor a gente colocar num processador ARM. Essa daqui a gente põe um TensorFlow e roda uma rede neural. Certo? Essa daqui a gente fabrica ou compra um chip dedicado da empresa tal e tal, certo? Então, você bolar essa arquitetura, isso é o mais difícil, né? E tem um valor, assim, inestimado, né? Para as empresas, tanto é que as pessoas dedicadas com essa parte arquitetural são geralmente aquelas mais antigas e que ganham mais também dentro dessas indústrias, né? Depois de mandar fazer, é mais fácil, que aí você pega uma parte dessa e pergunta, quem é que sabe programar em TensorFlow? Aí, fulaninho, então você paga para essa pessoa e ela programa, né? Não é tão misterioso quanto essa questão do projeto, da arquitetura como um todo, né? Deixa eu voltar lá, senão eu fico falando aqui, a gente não avança, né? Se eu me empolgar, a gente não anda. Bem, então, voltando aqui no mapeamento direto, né? A nossa figura, tá? Então, vamos entender e vamos agora entrar em mais detalhes e abrir a memória cache e olhar um pouco mais por dentro, tá? Então, a memória cache ela vai ser mais parecida com essa figura aqui abaixo. Então, parte da memória cache são os dados, a outra parte é a tag, tá? E a outra parte aqui tem um bit válido, tá? Que com o tempo, esse bit aqui válido virou quase que uma tabelinha, tem uns 3, 4, 5 bits aqui para ajudar não só os algoritmos de coerência, para manter a coerência da memória cache, também os algoritmos de substituição, para eu saber, qual bloco eu vou remover agora. Então, a gente usa uns bits aqui a mais, certo? Nessa tabelinha aqui, coloca um contador, por exemplo, para a gente saber quais blocos da cache estão mais usados, menos usados e precisam ser removidos. Bem, aí uma linha dessa daqui, ó, nesse exemplo aqui, nessa figura especificamente, essa linha aqui da cache, ela vai de 0 a 31, então são 32 bytes, certo? Significa que o meu bloco, lá na memória principal, são 32 bytes. Se alguém requisitar o byte 1 lá na memória principal, ele vai copiar do 0 ao 31. Não vai copiar só o byte 1 na memória cache, né? Então, isso está claro. E aí, ele traz o bloco e aqui na tag, ele coloca qual bloco ele trouxe. Né? Então, lembra que cada bloco tem um ID. Né? Lá na memória RAM, na memória principal. Na memória principal, cada bloco tem um ID. Quando ele copia aquele bloco para a memória cache, ele traz o ID e coloca aqui. Aqui em cima tem um exemplo. Né? Então, um exemplo aqui é que o bloco 50, eu estou colocando aqui em hexadecimal, o bloco 50, ele está na memória cache. Tem a tag aqui que está indicando que ele está na memória cache. Se o mapeamento é direto, lembre que é aquele de local reservado. Então, se a memória cache utiliza mapeamento direto e você está procurando esse byte aqui, esse byte 32, você tem que passar para a memória cache, né? Eu digo você é uma forma de falar, mas o processador vai passar para a memória cache a seguinte informação, ele precisa passar aqui, ele está procurando dentro do bloco 50, que por obrigação tem que estar armazenado na linha 01 da cache, eu quero o byte 0, certo? O primeiro byte. Então, o que ele faz? Ele primeiro usa o cache index aqui, ó, né, para escolher aqui qual é a linha. Aí ele vai 01, então ele vem aqui para a linha 01 da cache, certo? Ele primeiro vai checar, certo? Aqui está a linha 01, mas lembrem que na mesma linha pode ser que outros blocos estejam armazenados e não o 50. Então eu checo na tag. Se a tag aqui tiver 50, significa, opa, ele está aqui, então eu vou copiar aqui o byte 0. Ou seja, o primeiro byte da linha.
Se aqui tiver 1, ele vai pegar o 33, se tiver 2, vai pegar o 34, e por aí, e aí em diante. Tá certo? Então, isso é um mapeamento direto. Né? Bem, se a gente tiver um associativo, aí eu já jogo aqui conjunto associativo, porque, né, a gente falou na aula passada que essa associatividade ela tem vários graus, né? Mas se ela for por conjunto associativo, aí vai depender de quantas vias a gente tem, né? Então, se a gente diz que o conjunto associativo é de 2 vias, que é essa figura aqui, significa que a gente tem 2 comparadores, certo? Então, significa que você, na hora que o processador for buscar um elemento, ele vai fazer 2 comparações. Então, ele vai, eu quero agora o elemento, aqui no tracejado, ele está representando qual é a região que foi buscada, né? Então, diz assim, se ele tem 2 vias, então diz assim, eu quero buscar o elemento da linha, aqui não tem número, da linha 100. Então, essa que está aqui em azul. Mas como ele tem 2 vias, certo, ele é na linha 100. Mas existem 2 opções. Ele pode ser linha 100 no primeiro conjunto, aqui à esquerda. Ele pode ser linha 100 no segundo conjunto aqui da linha direita. Pode ser um dos 2. Certo? Então, o que ele faz? Ele pega, já que são só 2, né, 2 conjuntos, ele pega a tag de um conjunto, a tag do outro conjunto. E compara, aquele exemplo que anterior era o 50, né? Ele queria o bloco 50. Se isso se manter, eu quero o bloco 50. Então, ele vai ver. Se o bloco 50 estiver aqui no primeiro conjunto ou no segundo conjunto, deu cache hit. Encontrei o que eu quero. Certo? Então, essa é a ideia. Então, ele não vai, nenhum nem outro, né? Nem vai comparar toda a memória cache, varrer toda a memória cache, nem vai só procurar em um lugar. Né? Então, aqui, no caso, ele procura em dois conjuntos. Né? Então, a gente tem que dizer qual é o conjunto, tem que dizer, né, qual é o conjunto que ele fala aqui, né? Qual o conjunto que ele está? É justamente essa linha aqui, né? Então, essa representação aqui em tracejado azul é o conjunto, certo? Se você coloca com 2 vias, a outra forma de a gente enxergar isso eu tenho agora uma memória cache com vários conjuntos e cada conjunto tem 2 elementos. E isso é a memória de 2 vias. Então, eu tenho aqui diversos conjuntos, né? Tenho vários. E cada conjunto só tem 2 elementos. Então, se eu procuro um determinado elemento, eu já sei qual é o conjunto dele. Então, eu vou lá só tem 2 elementos, e eu comparo, eu checo se o meu bloco é um desses 2 elementos. Tá? Se a gente disser que é uma memória de 4 vias, eu tenho conjuntos com 4 elementos. Então, aí eu tenho que dizer a linha e faço lá 4 comparações. Certo? Bem, a gente for comparar, né? Um versus o outro, memória com conjunto associativo com N vias, né? Pode ser 2, esse exemplo são 2, mas posso ter mais. Comparação com o mapeamento direto, o mapeamento direto, eu só tenho um comparador. O de 2 vias, se eu tiver 2 vias, eu tenho 2 comparadores, 4 vias, 4 comparadores, e por aí vai. Então, isso significa que eu gasto mais tempo comparando, e a minha lógica é mais complexa, né? Então, isso encarece o meu projeto também. Eu vou precisar de um multiplexador na associativa, né? Que é aqui, ó, esse multiplexador, porque eu vou pegar os vários comparadores e vou checar, preciso saber qual deles deu verdadeiro, né? Ou se algum deles deu verdadeiro. Então, eu preciso de um multiplexador para isso. Consolidar o resultado das comparações. Então, uma curiosidade, no associativo, o dado ele vem depois da decisão se o cache foi miss ou hit, certo?
Por que isso? Porque é o seguinte, ele aqui no associativo, ele primeiro ele vai checar se tem um cache miss, um cache hit, ou seja, se ele está na cache, e depois ele manda os dados, natural, né? Beleza. No mapeamento direto, o bloco ele já está disponível antes. Por que isso? Porque é o seguinte, aí para explicar isso aqui, deixa eu voltar para a figura anterior, certo? Bem rápido. Então, aqui você já sabe qual é, vejam a ideia. Você já sabe qual é, aqui de cara, pela essa parte do endereço, você já sabe qual é a linha que você quer, e você já sabe qual é o byte que você quer. Como é que a memória funciona? Para agilizar a coisa, ele acessa aqui, ó, no caso, é essa linha e o byte 32, né, que ele quer. Ou seja, é a linha 1, o byte 0. Então, ele vem aqui e pega esse cara aqui. Ele, na hora que a memória cache é solicitada, ele já localiza isso aqui e já transmite, certo? Ele transmite porque ele ganha um pouquinho de tempo aí, alguns ciclos, porque ele já transmite o resultado e, em paralelo, ele está comparando se o bloco realmente que está aqui é o 5.0. Se deu cache hit, ele já transmitiu, né? Já mandou. E depois vem a mensagem, olha, o que eu mandei é válido. Pode usar. Caso contrário, se o bloco não foi esse, ele já transmitiu o bloco, certo? E em seguida vem uma mensagem da memória cache dizendo, olha, o que eu mandei, descarte, porque houve um cache miss, certo? Então ele ganha um pouquinho de tempo com isso daí. Tá? Então você consegue implementar esse tipo de abordagem se a memória cache utilizar mapeamento direto. Tá? Bem, vamos voltar aqui. Bem, então, como eu falei aqui, então, em outras palavras, a gente pode assumir que teve um cache hit, a memória mapeamento direto faz isso, assume que houve um cache hit e já transmite. E depois ele recupera, olha, houve um miss aí, desculpe aí, né? Mandei por engano, tá? Então, isso é uma vantagem, né? Bem, quando a gente fala de desempenho de memória cache, a gente pode resumir tudo em uma equação. Eu sei que a resolução aqui não está ajudando e tal, então a coisa está meio deformada. Eu não, esse aqui, não sei se eu consigo editar aqui. Deixa eu ver se eu consigo. Se eu conseguir, em tempo de execução, eu acho que não, porque isso aqui é uma imagem, né? Pois bem, isso aqui parece uma imagem. Quem fez isso, hein, rapaz? Acho que fui eu mesmo, né? Mas eu vou explicar aqui, vocês vão entender. Bem, a gente pode resumir essa equação, que a priori parece bem complicada. Vocês vão ver que ela é bem simples, na verdade, e a gente pode resumir o que é desempenho de memória cache através dessa equação. Então, o que é que eu quero contar aqui, ó, na minha equação? É o tempo de CPU. Quanto tempo a CPU vai levar para rodar o meu código? Certo? Aí se pergunta assim, quanto tempo a CPU vai levar para rodar esse código aqui? A primeira pergunta que você vai fazer é qual o tamanho desse código? Então, aqui é o IC, ó. Número de instruções, é o primeiro item multiplicador aqui. Tem um vezes aqui, não sei se vocês estão enxergando, e um parênteses, né? Então, a quantidade de instruções vai multiplicar aqui o tempo de cada instrução. Então, aqui, ó, a quantidade de instruções, e dentro do parênteses, a gente vai calcular quanto tempo a instrução leva para executar. Cada instrução leva para executar, certo? A gente vai entrar depois dentro do parênteses. Esse número de instruções aqui é já desdobrando todos os condicionais, todas as chamadas de subprogramas, certo? No final é como se você roda o seu código inteiro, e aí você já tem todo o resultado dos saltos e tal, e no final você conta. Afinal de contas, quantas instruções foram necessárias para que o meu programa fosse executado. Então, isso é o IC. Né? É um valor absoluto.
O tempo de CPU também vai depender aqui, ó, o último elemento depois de parênteses, tá? Que é o tempo de ciclo, que é o inverso do clock. Né? É o período. Né? O inverso da frequência é o período. Então, quanto tempo leva um ciclo de clock? Então, se você pega o clock do seu processador e inverte, certo? Então, esse é um ciclo do seu processador. E aí, vamos aqui para dentro do parênteses. Então, dentro do parênteses, eu falei que diz respeito a quanto tempo leva para executar as minhas instruções. E aí, depende da instrução. Primeiro, o seguinte. Primeiro item é o CPI. Nós já falamos do CPI lá no nosso começo do curso, de introdução e tal. Então, o CPI é quanto tempo leva para executar aquela instrução, mas aquela instrução que não usa memória, tá? Uma instrução aritmética. Então, o que é que você, aqui no final, o que é que a gente vai separar? Vamos separar instruções aritméticas e instruções que usam memória. Então, eu pego todas as instruções que são aritméticas e conto quanto tempo, quantos ciclos eu preciso para executar essa instrução, né? Cada instrução daquela. E aí, somo todas as instruções aritméticas e digo, olha, isso aqui eu precisei de 1000 ciclos de clock, tá? E aí você, né, você tem o resultado em ciclo. E aí são as que não usam memória. As que usam memória, aqui, ó, certo? Que são essas daqui, como é que a gente vai calcular? A gente vai calcular o tempo delas, vai somar o tempo delas, é o que está dentro desse parênteses aqui menor, interno. Tem 3 variáveis aqui que estão espremidas, né? Mas são 3 variáveis aqui, certo? Elas dizem respeito a quanto tempo leva uma instrução para acessar a memória. Aqui, antes, eu crio uma proporção, que é qual o percentual de todas as instruções que eu estou executando, quantos por cento delas fazem acesso à memória. Né? Então, aqui eu pego todo o tempo das instruções, da parte aritmética, que não acessa a memória. Aí vamos supor que 10% das minhas instruções acessam a memória. Se for 10%, então aqui seria tipo 10 instruções de acesso à memória, num total de 100. Então, isso significa que eu tenho 10%, certo? Então, quanto maior for esse percentual, maior o impacto do acesso à memória, né? No sistema. E aí, finalmente, aqui eu tenho 3 variáveis que vão me ajudar a calcular quanto tempo leva para um dado, para uma instrução minha executar, quando essa instrução precisa de algo da memória, tá? Então, aí nós temos três variáveis. Essas 3 variáveis, então, eu vou fazer o seguinte. Aqui eu vou calcular, uma delas é o hit time, que significa, se o meu dado estiver na cache, vamos falar só, vamos abstrair e fazer de conta que a gente tem só um nível de cache, só cache L1. Se o meu dado estiver na cache, então, o hit time é quanto tempo eu levo para pegar na cache e trazer para o processador. E aí executar a instrução, né, que é o acesso à memória. Então, quanto tempo leva para buscar um dado quando esse dado está na cache? Eu somo isso o oposto, o miss penalty. O miss penalty é o inverso, que é a penalidade quando dá cache miss. Então, se o meu dado não estiver na memória cache, ele vai estar na memória principal, nesse meu exemplo que só tem uma memória cache. Se ele não está na memória cache, ele está na memória principal. Então, eu vou sofrer uma penalidade, que é a penalidade de buscar um dado que está na memória principal e trazer para o processador. Qual é essa penalidade? Então, ou seja, quanto tempo leva para eu buscar um dado que não está na cache? É isso aqui, é o miss penalty. Aí o que acontece? Aqui tem um X, certo? Multiplicação. Esse tempo, ou seja, a minha penalidade, ela é multiplicada pela quantidade de vezes que isso ocorre. Então, se aqui, ó, se todos os vamos supor que todos os seus dados estejam na cache. Então, você vai somar todo o tempo gasto, todo o tempo gasto para buscar os seus dados que estão na cache, mas o miss rate, no seu caso, se for 0, significa todos os seus dados estão na cache. Então, a taxa de cache miss foi 0.
Então, 0 vezes a penalidade do cache miss. Então, vai dar 0. Você só tem o tempo de cache hit, certo? Sendo que nunca vai dar 0, e nunca mesmo, certo? Porque a gente vai ver ali que tem um cache miss que sempre ocorre. Então, como ele não dá 0, então o tempo que levou nas instruções que houve cache hit, mais o percentual, a taxa, ou seja, quantas vezes deu cache miss, vezes o tempo gasto com cada cache miss. Tá? No final das contas, se a gente... Agora vamos falar de programação. Né? Somos programadores, somos cientistas da computação. Vamos ampliar, né? Somos cientistas da computação. Temos um algoritmo e precisamos executar. E esse algoritmo, ele está com um problema de performance. Certo? O que a gente pode fazer? A gente pode mexer nessa equação. A gente não vai poder fazer muita coisa. Bem, uma forma, cada variável dessa tem soluções que a gente pode adotar para atacar cada uma delas. Se você disser assim, eu quero atacar o número de instruções, o que significa? Eu quero fazer otimização do meu código, né? Remodelar meu algoritmo para que, por exemplo, lá você entrou num loop e você tem vários loops, esses loops são gigantescos e você quer reduzir isso daí. Se você faz um algoritmo mais otimizado, ele entra menos nas repetições, faz menos laços e você, no final, executa menos instruções para o mesmo problema. Então, você atacou o IC aqui, certo? O CPI, ele é um aspecto de hardware que está junto com o tempo de ciclo, que aqui é o clock e aqui é uma questão arquitetural, do seu pipeline, de quantas unidades de execução o seu processador tem, certo? Então, aqui a solução seria troque de processador, né? Ou dê um overclock. Você vai lá e dá um overclock no seu processador, né? Aqui a gente diz a quantidade de acessos à memória que o seu programa faz, e aí você mudar a quantidade de acesso à memória é muito difícil, né? Mas muitas otimizações que a gente faz aqui de código, né, para reduzir o IC e tal, essas técnicas de otimização também dizem respeito, muitas vezes, a escolher outras estruturas de dados, e aí que você vai precisar de menos variáveis, né, e aí você faz menos acesso à memória. Então, isso pode acontecer, tá? É claro que cada solução dessa tem um preço, né, que você paga. Então, trocar de processador é muito caro, então é mais fácil é melhor se você puder otimizar o seu código, né? Refazer o seu código. Bem, as variáveis aqui dentro, que dizem respeito à memória cache, muitas coisas a gente pode fazer via software, então a gente pode melhorar, e outras a gente só consegue fazer via hardware, né? Uma delas é aumentar o tamanho da memória cache, mudar o grau de associatividade. Então, mudando de processador, você vai conseguir, certo? E outras, a gente vai conseguir mexendo no código, que é o que a gente também vai ver. Bem, no projeto das memórias cache, várias questões são importantes na hora de tomar essa decisão. Porque aqui a gente vai começar a falar, beleza, eu tenho aquelas 3 variáveis. Então, o que é que pode ser feito, né, em cada uma delas? Bem, a função do mapeamento é importante. O que é que a função do mapeamento diz? Ela diz onde um bloco deve ser inserido no nível superior, né? Ou seja, se ele está na memória principal, né, no superior, você lembra da pirâmide, né? Se o bloco está lá na memória principal, e ele precisa ser transportado para a memória cache L2 ou L3, onde eu coloco ela na cache L2 ou L3? Então, é aquela função de mapeamento direto, associativo, certo? E aí a gente tem que tomar essa decisão. Isso impacta no desempenho. Outra, onde é que eu encontro o meu bloco? Que seja que aí a gente usa as tags, né? Relaciona tag com bloco. E aí a função de mapeamento a gente viu também que influencia nisso. Quanto tempo eu levo para identificar meu bloco, né, para encontrar ele na memória cache? Se a memória cache estiver cheia, ou seja, e eu tiver um cache miss, que bloco deve ser substituído? Então, isso também impacta no desempenho.
porque você pode tomar uma decisão, o processador pode tomar uma decisão errada. Desculpa, não é nem o processador, né? A própria memória, ela tem um circuito próprio que ela toma essa decisão, a própria memória cache. Então, a memória cache decide, né, pelos seus algoritmos, que um determinado bloco deve ser removido. Se a decisão for mal tomada, mais à frente aquele bloco é solicitado novamente. E aí eu tenho um cache miss desnecessário, substituiu sem necessidade, né, de forma errada. E aí vem quais são os algoritmos que você vai usar para isso, né? Tudo influencia. E, por último, como é que eu vou escrever na memória? Então, são esses 4 pontos, são os principais, certo? Que determinam o projeto da memória cache. Na hora de projetar a memória cache, os fabricantes, Intel, AMD, ARM e tal, eles têm que tomar decisão nessas 4 questões principais, certo? Como é que eu vou escrever na memória cache? Eu escrevo tudo que eu escrever, eu escrevo só na memória cache e mantenho um controle do que é que foi modificado para não haver para os dados não serem sobrescritos, ou para evitar essa dor de cabeça, tudo que eu for escrever, eu saio descendo toda a hierarquia de memória. Escrevo na cache L1, L2, L3 e memória principal, para garantir, né? Qual vai ser a minha estratégia? Tá? Então, isso também influencia bastante. Né? São write back ou write through, são as 2 opções, né? Vamos lá. Como é que a gente pode melhorar o desempenho da cache? Então, a gente tem... Lembra que eu falei? São 3 variáveis. Então, não tem para onde correr. Ou tenta reduzir o cache miss, certo? Ou seja, fazer com que ocorra menos cache miss. Vão ter vários casos que o cache miss não pode ser evitado. Então, eu vou tentar reduzir a penalidade, reduzir o prejuízo. Ou eu posso também reduzir o tempo de acesso a um dado que está na cache. Tá? Então, ou seja, o meu dado está na cache, mas eu estou demorando demais para buscar isso. Eu quero reduzir esse tempo. Tá? Então, isso também vai ser importante. Então, vamos dizer o primeiro. Como é que a gente reduz a quantidade de cache miss no nosso sistema? Então, para entender o cache miss, a gente vai apresentar aqui a regra dos 3 Cs, certo? Para vocês entenderem quais são os tipos de cache miss que ocorrem. E aí, entender como é que a gente pode atacar. O primeiro tipo de cache miss é chamado compulsório. O nome já diz. É aquele cache miss que ocorre e ele é obrigatório. Você não tem como fugir. Ele vai acontecer mesmo que o tamanho da cache fosse infinito. Certo? É o quê? Ocorre quando o primeiro acesso a um bloco é realizado. Então, o processador requisita um bloco que ainda não tinha sido requisitado. Então, onde é que esse bloco está? Não está na cache L1. Ele não foi requisitado ainda. Certo? Está na cache L2? Também não, porque não foi requisitado ainda. Então, está na 3? Também não, então está na memória principal. Certo? Isso aí é aquele efeito que ocorre quando você liga o seu computador e você abre um processo pela primeira vez. Você pode fazer esse teste. Se você está aí no seu computador e você ainda, hoje, se você costuma reiniciar o computador, né, todo dia, desde a última vez que você reiniciou, se você não abriu, por exemplo, o PowerPoint, certo? Clique no PowerPoint e tente calcular de cabeça, pode ser de cabeça mesmo, quantos segundos leva para abrir esse PowerPoint. Você vai ver que vai levar um tempão. Então, ali está ocorrendo cache miss compulsória, uma atrás da outra. Né? Certo? Aí, ocorre cache miss compulsória. Se você agora fecha o PowerPoint, tá, o que acontece? Houve todo um esforço do processador de trazer as instruções e os dados do PowerPoint para poder abrir para você. Aí você fechou. O que ele faz? Ele não vai jogar isso fora. Esse esforço está lá na memória cache. A não ser que você fique abrindo outros processos, e aí o PowerPoint vai ser sobrescrito, mas se você não fizer isso, e logo em seguida abrir o PowerPoint de novo e contar o tempo, você vai ver que o tempo assim vai estar na casa de 10 a 100 vezes mais rápido do que foi antes. Certo? É muito rápido. Tá? Se você marcar no cronômetro, vai ser melhor ainda para você entender.
Bem, então isso não é um problema, a cache compulsória não é um problema que a sua cache é pequena, tá? É um problema que o sistema, né, e o processador com a cache, eles não adivinham, não podiam adivinhar que você ia abrir o PowerPoint. Né? Não tem como adivinhar que você queria abrir o PowerPoint. Bem, um outro tipo de cache miss já é por capacidade. Aí sim, aí o que acontece? A cache, ela não tem todos os blocos necessários, né, porque ela é pequena. Chega uma hora que essa cache, ela vai encher, certo? E o que é que acontece? A cache enche, outros processos entram em execução, e alguns blocos do seu processo foram sobrescritos, porque a memória cache encheu. Então, a memória encheu, aí vamos falar do PowerPoint de novo. Você abre o PowerPoint pela primeira vez, aí sofre aquele monte de cache miss compulsório. Aí você lê alguma coisa e aí você minimiza, deixa ele ali de lado. E aí começa a abrir outros processos, executar outras coisas. O que é que vai acontecer? Se a sua cache for grande, e aí a capacidade agora influencia totalmente. Se a sua cache for grande, os novos processos que vão sendo executados vão ocupando outras áreas da cache e ele não vai interferir não vai mexer no seu PowerPoint. Se a sua capacidade for pequena e você abre vários processos, chega uma hora que a sua cache enche. E na hora que ela enche, esses novos processos, pelo princípio da localidade temporal, né, eles têm maior prioridade do que o PowerPoint. E, naturalmente, a memória cache vai sobrescrever o PowerPoint. Né? E aí o PowerPoint vai perdendo espaço na memória cache. De repente, você lembra, eita, eu preciso ver aquele outro slide lá para terminar esse relatório. Aí você volta para o PowerPoint e nota que agora ele deu uma travada, ele ficou meio lento. Ele estava rápido, quando você estava usando ele estava até ágil. Quando você chamou de novo, ele deu aquela congeladinha, aí demora um tempo e depois, pá, aparece para você. Então, ali pode ter sido um cache miss por capacidade. Por que o seu PowerPoint não está na memória cache? Quando você chamou pela segunda vez. Porque, ou terceira vez, né? Na vez seguinte. Ele não está na memória cache porque a memória cache encheu. Foi um problema de capacidade. O outro problema é por conflito. Tá? Bem, o que é que pode acontecer por conflito? Por conflito vai acontecer em memórias ou com mapeamento direto, né? Ou por associativa com várias vias. Né? Aqui o que acontece? Tanto no associativo de N vias, como no mapeamento direto, o que nós temos é uma memória cache que é organizada de uma forma que os blocos eles têm lugares reservados. Lembra daquele exemplo de duas vias. Quando você diz que é duas vias, o bloco tem duas opções. Ou ele é salvo do lado esquerdo, ou ele é salvo do lado direito. Né? No bloco da esquerda ou no bloco da direita. Se tiver 4 vias, tem 4 opções, ou seja, conjuntos de 2 elementos. Então, o que acontece? Ali tem um conjunto de 2 elementos, mas existem vários blocos que estão mapeados para dentro daquele conjunto. Então, o que pode acontecer? Pode acontecer que o seu bloco, ele foi removido, porque ele está num conjunto que só tem 2 elementos, mas outros blocos foram requisitados que pertencem ao mesmo conjunto. E aí o seu bloco teve que ser removido. Certo? E aí, quando você vai acessar o novo PowerPoint, ele não está lá. Né? Mas por quê? Porque alguns elementos do PowerPoint foram removidos do conjunto. A memória cache está vazia, ou ela está cheia? Não necessariamente. Pode ter outros conjuntos vazios, certo? Disponíveis. Mas como ela tem essa herança do mapeamento direto, ela tem conjuntos reservados. Então, aqueles elementos só podem ir para aquele conjunto. Mesmo que o conjunto do vizinho esteja vazio, ele não pode usar. Certo? Então, não é um problema de capacidade. Não é porque a sua memória cache está pequena. Ela tem espaço. Tá? Mas a técnica de mapeamento é que está gerando esse conflito. Certo?
Então, por isso que chama de regra de 3 Cs, porque todos os problemas começam com a letra C. Ou é um cache miss compulsório, cache miss por capacidade ou cache miss por conflito, certo? Mais recentemente, surgiu um outro C. Então, essa regra virou a regra dos 4 Cs, né? Que é um cache miss por coerência. O que é que significa? Significa que, nesse último caso, o dado que está sendo buscado, ou a instrução, né? Mas vamos falar de dado. Mas aqui coerência é mais referente a dados mesmo. O dado que está sendo requisitado está na memória cache, certo? Não houve um cache miss de cara, ele está na memória cache, mas, devido à política de escrita, vai ter uma flag lá na memória cache dizendo que aquele bloco está ali, mas ele está incoerente. O que é que significa? Significa que o bloco está na memória cache, mas um outro processo, tá? Ou um outro núcleo, né? Um outro núcleo modificou aquela variável em outro nível de cache. Tá? Então, você está ali na sua cache L1 e tem a sua... Vamos simplificar. Você tem uma variável X. Né? Então, tentem visualizar comigo. Você tem uma variável X no seu código. Tá? E você implementou um código paralelo. Certo? E aí esse código tem uma parte do seu código que roda no núcleo e parte do seu código que roda em outro núcleo. Vocês podem até usar a metáfora de threads, né? Imagina 2 threads ali. Uma thread está no núcleo, outra thread está no outro núcleo. Você tem, como em todos os programas paralelos, umas variáveis que são locais à sua thread. A outra thread não tem visão daquilo. Mas você vai precisar também de variáveis globais. Vamos supor que o X seja essa variável global. O que acontece? A primeira thread que for mexer com o X, ela vai requisitar o X. Onde é que o X está? Se ela for a primeira variável do bloco e tal que foi acessada, ela está lá na memória principal. E aí, cache miss e tal, ela é copiada, o X, para cache L3, cache L2, cache L1. Né? Ela é trazida para cache L1 e as cópias vão ficando no meio do caminho. Né? E vamos supor que esse X tenha 0. Aí a sua thread pega, né, e leu o valor de 0 para imprimir e tal, não mexeu com ele. A segunda thread, também do seu mesmo código, também acessa X. Eu quero saber qual é o valor de X, para somar aqui X com Y. O processo segue o mesmo, certo? Mas qual o problema? Qual a diferença? Os núcleos, a cache, geralmente, L1 e L2 deles, são dedicadas, são exclusivas. Um núcleo não enxerga a cache L1 e L2 do outro núcleo, certo? Então, o que acontece? Esse segundo núcleo vai dar cache miss no cache L1, cache miss na L2 e cache hit na cache L3. Ele vai achar na cache L3. Aí ele vai trazer o valor de X que é 0. Certo? Traz o valor de X que é 0. Tá, então o que é que temos agora? Um núcleo com o x0, o valor de x igual a 0, e o outro núcleo também com o valor de x igual a 0. Aí o primeiro núcleo incrementa e muda o x para 1. Tá? Na hora que ele muda o x para 1, ele usa uma política de write back, né? Que ele muda o valor de x para 1, mas ele só muda na cache L1 dele. Tá? Só na cache L1 dele. Mas aí o que é que ele faz? Ele muda o valor de 1, o valor de x para 1 na cache L1 dele, mas ele manda uma mensagem para o núcleo 2, certo? Avisando que aquela tag, ou seja, que o X pertence a um bloco. Aquele bloco, onde o X está lá, ele foi modificado por ele. Então, o segundo núcleo sabe que o primeiro núcleo mexeu naquele bloco. Mas aí o segundo núcleo deixa quieto e continua a sua execução. Aí vem o problema da coerência. Quando o segundo núcleo vai rodar uma instrução que quer usar o valor do X para alguma coisa, aí ele acessa o valor de X. Qual a primeira questão? Está na cache? Está. O segundo núcleo vai lá na cache L1 e a memória cache detecta que o valor de X está lá.
Mas, como houve uma mensagem do núcleo, do outro núcleo, dizendo que aquele bloco ele foi invalidado, esse é o termo utilizado, ele foi invalidado, ou seja, houve uma modificação, ele foi modificado, a cache vai retornar dizendo, o bloco está aqui comigo, na cache L1, mas ele está invalidado. Então, eu não posso te retornar. Porque se eu retornar para você, eu vou te dar zero, valor zero. E o valor real dele é outro, que o valor é 1, mas aquele núcleo não sabe disso. Certo? Aí isso ocorre um cache miss. Tá? Como é que ele vai resolver isso? Nesse caso, aí tem um processo. Aí aquele núcleo vai mandar uma mensagem para o núcleo que fez a modificação, requisitando aquele valor. Olha, eu quero esse valor. Entretanto, os núcleos, eles não têm comunicação, eles não transmitem dados de um para o outro, certo? Aí o que é que aquele núcleo faz? Ele só transmite mensagens. O que é que ele faz? O núcleo anterior pega aquele valor do X que é 1, que está na cache L1, copia para a cache L2, copia para a cache L3, porque ele sabe que o outro núcleo enxerga a cache L3. Aí o núcleo, quando conclui isso, responde o valor do bloco está atualizado. Aí esse bloco, finalmente, quer dizer, esse núcleo, finalmente, vai buscar lá na cache L3 o valor do bloco que contém X. Certo? E aí traz. Só um parênteses aí com relação a isso, para vocês terem uma noção também, no caso da coerência, a escrita em uma variável, ou seja, há um dado que está na cache, invalida todo o bloco. Por isso também que não é interessante blocos muito grandes, certo? Porque seria muito, muito custoso, teria que reservar muitos espaços na memória, se a memória cache tivesse um bit para detectar cada palavra, né, da memória cache, se ela está válida ou não. Então, ele trabalha com bloco. Então, no bloco tem a tag e tem um outro bit lá que vai dizer essa linha da cache, né, o bloco inteiro, ele é válido? Né? Então, quando a variável x é invalidada por um núcleo, ela invalida todas as outras variáveis que estão no mesmo bloco que ela. Tá certo? Esse também é um problema, né, de programação. Esse problema é visto na programação paralela como false sharing, né, com compartilhamento falso. E aí acontece uma coisa engraçada, você projeta o seu algoritmo, né, você resolve quebrar ele em processamento paralelo, para você explorar o paralelismo, separa em dois núcleos, e você tem um cuidado. Olha, eu vou mexer aqui com a variável x nessa thread, essa outra thread eu vou mexer com y, tá? Eu não quero que uma thread gere uma competição, uma concorrência com a variável do outro núcleo. Esse núcleo mexe com x, esse outro núcleo mexe com y, tá? Sendo que, se você tiver um azar de que x e y estão no mesmo bloco de cache, quando um núcleo mudar o valor de x, ele invalida o bloco todo. E aí ele pega o x e pega o teu y. Certo? Você vai perceber que você está sofrendo de false sharing quando você pega o seu código, você paraleliza ele, você roda e o desempenho dele é pior do que a versão sequencial. Certo? Um dos sintomas pode ser esse false sharing, certo? A gente vai ver isso também mais em detalhe mais à frente, certo? Não, mas é só um spoiler aí, tá? Vamos ver uma coisa, vamos ver tudo isso graficamente. Então, a gente pega um gráfico parecido com aquele que eu mostrei na aula anterior, que faz o seguinte, pega a memória cache e no eixo X aqui eu ploto tamanhos diferentes para a memória. Então, eu vou crescendo a memória e, de novo, aqui no eixo Y, eu conto a quantidade de cache miss. Certo? Aqui é porcentagem absoluta, que é 14% de cache miss, 12% de cache miss, certo? Por aí vai. E aí, o que acontece? Vamos tentar minimizar esse cache miss. Aí, primeiro aqui, nessa figura, tem uma
uma classificação, né? Aqui, ó, embaixo tá bem discreto, uma linhazinha aqui, acho que tá vermelha, aqui, uma faixa vermelha aqui. Isso aqui é a quantidade de cache miss compulsório, tá? Tem uma setinha aqui, ó, compulsório, que tá indicando. Significa que quando a memória cache é muito pequena, né, muito pequena, quando a memória cache ela é muito pequena, a quantidade a proporção de cache miss compulsório, ela é irrisória. É uma coisinha pequena comparado aos demais tipos de cache miss, certo? E esse cache miss compulsório ele é constante, como a gente falou, ele sempre ocorre na mesma quantidade que é a primeira vez que aquele bloco é solicitado. Existe um outro tipo de cache miss, que é por capacidade, né? Aquilo que eu estava falando. Aí, é claro que, à medida que a memória cache vai aumentando, você diminui a quantidade de cache miss por capacidade. E o outro tipo de cache miss aqui, ó, é o cache miss por conflito, tá? Quando eu digo aqui, ó, é um cache miss, é uma memória cache com mapeamento associativo por conjunto com uma via. Com uma via, significa que eu só tenho um conjunto e todos os elementos estão lá dentro, né? Significa que eu dizer a mesma coisa de você dizer que é totalmente associativo, né? Você pode colocar em qualquer lugar. Né? Então, você vai aumentando aqui a associatividade, ou seja, de nível 1 para nível 2, nível 4, nível 8, né? E você vai mudando a quantidade de cache miss. Perceba que o total, né, que essa aqui, ó, que é o final, aqui onde a curva está, quando você vai aumentando o tamanho da memória, vai diminuindo a quantidade de cache miss. Isso a gente já viu. Quando você aumenta a associatividade, de nível 1 para nível 2, também, ó, estava aqui na linha, no azul claro, ele pulou para o rosa aqui. Se você pular do 2 para 4, do rosa ele pula para o amarelo, né? E por aí vai. Então, existe esse comportamento conhecido. Mas o que eu acho mais interessante a gente observar é que quando você chega um momento, independente do tipo de memória, do tipo de conflito tal, que o tipo de cache miss que vai ocorrer, se a capacidade é conflito, chega uma hora que tudo parece que está meio estagnado, né? Tudo parece que vai virar uma reta aqui. Aí, a partir desse momento, aqui praticamente no 128, né? Dá uma sensação que, nesse caso, uma memória maior do que 128, acho que é kbytes. Maior do que 128 kbytes é desnecessário, certo? Então, é isso que os processadores, os fabricantes, eles fazem. Fazem uma simulação, determinam o tipo tipo de memória que se quer, roda vários casos e tenta encontrar esse limiar. Quando a curva, o decaimento aqui, ó, deixa de ser uma curva e vira uma reta, então, a partir daqui não vale a pena eu avançar mais e investir numa memória cache maior. Aí ele vai atuar em outro nível, né? Talvez isso seja uma cache L1. Então, agora eu vou melhorar a cache L2 e por aí vai, certo? Aí existe aquela regra do 2 para 1, que eu mostrei, que eu falei para vocês na aula passada, que é conhecido que, em muitos casos, dobrar o grau de associatividade tem o mesmo efeito que dobrar o tamanho da memória cache. Então, isso é importante, certo? Que economiza muito no custo. Se a gente for ver de uma forma relativa, né, ou seja, de 100% de cache miss, qual foi a parcela de cada tipo de conflito e cada tipo de cache miss aqui dentro do total, né? Qual foi a parcela de contribuição de cada um deles, né? Então, perceba que o compulsório, ou seja, aquilo que eu falei, quando a cache é muito pequena, cache miss compulsório é irrisório. Quando a cache começa a crescer, comparado com as outras, isso aqui, né, ela vai aumentando. E o interessante é que os outros tipos, tipo por conflito e tal, e por capacidade, ele dá uma oscilada. Tem hora que... porque o que acontece? A quantidade de cache miss, ela aparece, né, aqui, ó. Ela tem um comportamento que vai cair, e dependendo da região que você está aqui,
os cache miss vão ocorrer ou mais por causa de capacidade ou mais por causa de conflito, mas isso pode oscilar, né? Então, aqui tem uma parte aqui, o conflito aqui, a capacidade aqui é menor, aí a capacidade aqui cresce e aqui diminui, depois a capacidade cresce, aqui diminui, depois, certo? Então, existe uma oscilação, porque um também influencia no outro, certo? Então, existe uma relação aí complexa de se analisar, né? Bem, como é que a gente pode reduzir esses cache miss? Desses 3 tipos aí, né? Em todos os casos, vamos assumir que o tamanho não muda. Certo? Vamos começar, vamos tentar buscar soluções, né? O que acontece se a gente mudar o tamanho dos blocos? Então, isso a gente já comentou, né? Então, o que acontece quando a gente muda o tamanho dos blocos da memória cache? Quando você... Vamos pensar os casos extremos, né? Quando você tem um bloco muito pequeno, você vai ter muito cache miss compulsório, né? Porque se o bloco é muito pequeno, ele busca, quando for pela primeira vez, né, que é compulsório, ele busca um dado, aí não está na cache, e aí ele traz poucos vizinhos. Aí, se o bloco fosse só um, ele não teria vizinho. Então, ele tem um cache miss compulsório. Na próxima instrução, ele vai buscar um outro dado. Aí o cache miss compulsório de novo. Na terceira vez, cache miss compulsório de novo. Se ele tiver muitos vizinhos, você reduz o compulsório, né? Você chama o primeiro elemento, aí o que acontece? Ele deu o cache miss compulsório, mas ele traz vários vizinhos. Então, as próximas instruções podem se beneficiar disso. Então, aí, se o bloco é grande, você tem um cache miss compulsório e vários cache hits. Depois, um compulsório, vários cache hits. Mas, se você aumenta demais o tamanho do seu bloco, né, você pode estar trazendo vizinhos que não vão ser necessários, aí você gera cache miss por falta de capacidade, né? Você encheu a sua memória cache, né? Quando você muda a associatividade, né? Quando você muda a associatividade, você não mexe no compulsório, mas você mexe na capacidade e no conflito, né? Então, aí para vocês entenderem, refletirem de forma rápida, a gente pode voltar àquela analogia de local reservado e local livre, né? Então, se você não tem associatividade, você tem local reservado para cada bloco. Aí, se você restringe muito, ou seja, a tua associatividade é pouca, aí você tem muito conflito, né? Certo? Aí você tem muito conflito. Entretanto, você tem muito conflito, mas você desafoga a capacidade. Porque se você tiver muito conflito, significa que os blocos estão disputando uma região. E aí vão ter outras regiões que estão vagas. E sem uso, né? Então, subutilizadas. Certo? Se você abre demais, se você deixa aberto, ou seja, não tem lugar reservado, ou então seus conjuntos são muito grandes, né? De 16 via 32, então você tem conjuntos grandes, os blocos são colocados mais livremente, e aí você tem menos conflitos, e aí a capacidade, a memória é mais aproveitada, melhor aproveitada, e aí você enche a memória. Aí quando você enche, você tem conflito, cache miss por capacidade. Então esses dois tipos de cache miss andam muito juntos, né? Conflito e capacidade. Se a gente mudar o compilador, ou a forma como a gente compila, né? Aí isso é uma questão interessante para vocês pensarem. Eu consigo mexer com alguns esses cache miss, né? Com esses tipos de cache miss? Aí eu acrescento e coloco outra pergunta. Se a gente escrever um código diferente, a gente também pode afetar um dessas capacidades, né, desses cache miss? Então, muda bastante, certo? Principalmente, a gente pode mexer na questão das cache miss compulsória, a gente pode mexer na cache miss por conflito, né?
E também na cache miss por coerência. Que não está aqui na lista, mas é o quarto C, né? Coerência eu até falei para vocês aqui, né? Então, nesse exemplo que eu dei, você tem dois núcleos lá disputando a variável x, ou x e y, aí você separa, aí você mexe com x e eu mexo com y e tal. Falando de array, você pode ter uma variável que está acessando o elemento 0 do array, ou desculpa, uma thread dentro de um núcleo, acessando o índice 0 do array, e uma outra thread no outro núcleo acessando o elemento 1 do array. Né? Eu estou falando array para ficar mais claro. Porque um fica vizinho do outro, vai ficar vizinho do outro na memória. E aí está dando cache miss por falta de coerência. Né? De coerência. E aí, qual a solução? A solução é você, olha, não pode acessar elementos vizinhos. Ou então você pode, que é uma solução muito utilizada, você pega o seu array e coloca elementos no meio ali, entre o 0 e 1. Então, elementos vazios. Então, ao invés de um núcleo mexer com o elemento 0, um núcleo mexer com os elementos pares e o outro com os elementos ímpares, você coloca de 4 em 4, depende do tamanho do seu bloco. Um núcleo está mexendo com o elemento, se um núcleo está mexendo com o elemento 0, o outro só pode mexer com o elemento 4. Se um está mexendo com o elemento 1, o outro só pode mexer com o elemento 5. Certo? Você distanciar um do outro, ou então você separa mesmo, mais drasticamente, enquanto um núcleo está mexendo com a parte de cima do array, o outro núcleo está mexendo com a parte de baixo do array. E no meio tem vários elementos não acessados. Certo? Aí você mexeu no seu código. Você não mexeu no processador, nada, e você está melhorando, reduzindo os cache miss. Certo? Na forma de compilar, né? Você também pode mexer na questão compulsória. Quando você acessa, eu digo isso aos alunos, eu faço essa pergunta e a maioria de vocês não tem a resposta, né? Como é que o professor de vocês, de introdução à programação, ensinou como eu percorro uma matriz, né, em linguagem de programação? Com certeza o professor de vocês, olha, tem uma matriz M, faz o seguinte, faz um for i de 0 até o tamanho, né, a primeira dimensão, e dentro do for i, coloque um for j. E aí você acessa lá de 0 até a segunda dimensão da matriz. E dentro do laço, você vai acessar a sua matriz M, índice I, J. Não é assim que vocês aprenderam? Né? Por que o professor ensina assim? Cache miss, certo? Reduzir cache miss. Principalmente compulsório. O seu bloco, né, os elementos da sua matriz, eles vão ser acessados, e se a matriz não tiver na memória cache, o que vai acontecer? Quando o elemento 00 ele for requisitado, ele vai trazer o 00 e os vizinhos dele, já no bloco, certo? Então, ele vai trazer, mesmo que você só pediu para acessar o 00, ele vai trazer o 01, o 02, 03, aí depende do tamanho do bloco da sua memória cache, e também o tamanho da variável, que isso é uma outra questão. Certo? Se é uma variável pequena ou uma variável muito grande. Então, 00, 01, 03, 02, 03, nessa ordem. Se você quiser inventar, eu não gosto de seguir as regras e eu vou fazer diferente. Eu vou inverter. Em vez de acessar o elemento IJ, eu vou ficar acessando o elemento JI. No final, o resultado é o mesmo. Vai funcionar e quando você imprimiu, o resultado vai estar igual. Mas quando você inverte, significa que quando a cache acessa o elemento 0 e a cache traz o 00 e a cache traz o 01 junto, e aí a sua instrução, a próxima, acessa 10, né, em vez de 01, você sofreu um cache miss aí. Você forçou um cache miss compulsório aí. Certo? Que você poderia ter sido evitar. Quando você solicitar o 10, ele vai trazer 10, 11, 12, 13 e por aí vai. Aí, qual é a sua próxima linha? Acesse o 20. Agora eu quero o 20. Não foi buscado. Cache miss de novo, certo? Então, isso você aumenta a quantidade de cache miss
simplesmente porque você inverteu a ordem de 2 for. Né? Você trocou. Né? Então, daria para mexer nisso. Aí, outra coisa interessante que eu comentei. Quando você pode também, se você usa variáveis inadequadas, ou seja, as variáveis são grandes demais para aquele dado que você quer modelar. Aqui eu dei o exemplo do CRE, né? Você faz um sistema para... Então, um contador para contar quantas faltas, uma variável lá, quantas faltas você tem na disciplina. Aí você declara um int, aí você tem lá 4 milhões de possíveis valores. Né? Quando você tem variáveis grandes, aí o que acontece? Aquela variável ocupa 4 bytes, né? E aí ela é requisitada, ele vai trazer, para encher aquela variável, vai colocar 4 bytes. Então já vai ocupar um bom pedaço da cache. Se você só usa os tamanhos, se os tamanhos das suas variáveis são proporcionais ao que você realmente precisa, aí você vai ter variáveis de 8 bits, né, de 1 byte, variáveis de 2 bytes, né, aí espremidinha ali na cache e outras variáveis vão caber. Se você fizer uma matriz, aí que é drástico, né? Porque você cria uma matriz com vários elementos e todos enormes e você não precisa daquele tamanho todo. Aí você aumenta a quantidade de cache miss. Tá certo? Então, isso aqui, porque cada bloco da cache, o bloco, o tamanho é fixo, mas como a sua variável é muito grande, o bloco vai ter menos elementos do que poderia. Né? Em vez de ter 4, 8 elementos do array na mesma linha, tem 4, tem 2, certo? Isso pode ser modificado pelo compilador, claro. Você pode ter um compilador que olha isso para você. Né? Essa questão do tamanho da variável improvável, né? Mas que olha essa questão dos laços, que pega o seu laço e você tem lá 2 for que tá pegando, aí ele percebe que você é dummy, né? Que você é noviço, que inexperiente, ou então você estava com pressa, né? Esse cara aqui, se o compilador falasse, né? Esse cara aqui programou de madrugada e assistindo Netflix e não prestou atenção, né? Ou copiou e colou e tal. Aí, o que ele faz? Eu vou substituir, vou inverter e colocar na ordem correta. Aí, pode ser que ele faça isso para você. E existem outras otimizações que a gente vai falar, que pode ser que o compilador faça por você. Aí vem a outra pergunta também, que eu queria que vocês refletissem a respeito. O seu compilador faz isso por você? Né? Você está ciente do que o que o seu compilador faz e do que ele não faz, para que, após isso, você tomar a decisão do tipo, isso aqui eu vou fazer, porque o meu compilador não vai me ajudar. Certo? E outras coisas o compilador pode fazer para você. Então, assim, não adianta eu ficar aqui, quebrando a minha cabeça, horas, reestruturando esse código, se o compilador pode fazer isso para mim. É só eu chegar na hora de compilar e botar uma flag, certo? Desembaralhe meus laços. E ele faz isso para você, né? Então, eu falei para vocês que o laço, ele quebra o pipeline, né? Você tem um laço, ele roda, quebra, volta, então fica quebrando o pipeline. Você pode chegar na hora de compilar e vai dizer, olha, desembaralhe meus laços. É muito mais elegante, né, do que você pegar o seu código, remover o laço e copiar e colar 1000 vezes o código, né? Você vai, quem lê isso vai achar que você realmente tá maluco, certo? Então, aí vem uma lição de vida, né? O que é que eu consigo? Muitas pessoas se pegam, dizem assim, Java é melhor do que Python é melhor do que C é melhor do que Python e por aí vai, certo? Na verdade, o que a gente precisa é entender a nossa linguagem. Eu acho que é importante saber programar um pouco em cada, mas se tem uma linguagem que você trabalha mais e que você quer se dedicar, aprenda bem como é que ela funciona. Então, eu prefiro um ótimo programador em C++ do que um programador mais ou menos em Java, né? Um programador mais ou menos em Python. Esse ótimo programador em C++ vai conseguir fazer muito mais coisas do que um programador mais ou menos lá em Python. Mas Python é mais poderosa, mas tem que ser colocado na mão, né, de quem sabe mexer. O mesmo vale
para dizer assim, o Windows é pior do que o Linux. Eu prefiro uma pessoa que sabe mexer muito bem no Windows, nas suas configurações, nas suas linguagens, na sua linguagem de script, do que uma pessoa que trabalha em Linux e não sabe mexer bem, certo? Então fica a dica, né, do tio aqui. Claro, mas aí cada um que tem a sua... Mas depois com a experiência vocês vão ter as visões de vocês e vocês compartilhem comigo se vocês concordam, né? Bem, aqui eu já havia comentado isso, né? Mas aqui a gente consegue ver em gráfico, novamente aqui, ó, aqui no eixo Y é a quantidade de cache miss e aqui no eixo X o tamanho, agora não da memória cache é constante. Aqui a questão é, e se eu aumentar o tamanho do bloco, né? Fazer blocos maiores, aí aquela história, quando eu aumento o tamanho do meu bloco, eu reduzo a cache compulsória, porque cada elemento que eu trago os vizinhos, não é isso? Entretanto, se eu cresço demais, aí eu acabo trazendo elementos que não são úteis, e é o que a gente está enxergando aqui, ó. Essa primeira curva aqui, ela é mais visível, e todas têm o mesmo comportamento, sendo que vão ter o mesmo comportamento, sendo que em momentos diferentes. Aqui a primeira curva, a memória só tem 1K, é bem pequena, tá? Bem pequena. Aí o que aconteceu? Eu aumentei o tamanho do bloco de 16 para 32 bytes, aí melhorou, meu cache miss deu uma melhorada. Aí eu continuei, aumentei mais o tamanho do bloco, ela piorou um pouquinho. Se eu insistir, ela piora mais, se eu insistir, ela piora mais. Tá certo? Então tem um efeito quase como uma parábola, né? Ele desce, aí depois, sendo que ele passa um tempo lá embaixo, constante, depois ele sobe. A verde aqui, vocês vão enxergar também, ó, um leve inclinação aqui, ó, fazendo uma parábola aqui. Ó. Se continuasse a crescer, ela ia subindo. Certo? Você ganha um pouquinho no começo, depois tem que parar. Não pode aumentar o tamanho do bloco assim demais. Tá? Outra questão é aumentando a associatividade. Isso aqui eu já mostrei para vocês, né? Aquele gráfico, aquela tabela, na verdade, aqui está desalinhado. Mas aí, uma coisa aqui que é interessante, que aqui aumentamos o tamanho da memória cache também e aumentamos a associatividade. A associatividade grau 1, grau 2, grau 4. E aqui o interessante esses que estão em vermelho aqui, e aqui na esquerda é o tamanho da cache. Esses casos aqui que estão em vermelho, significa que quando não houve melhoria, na verdade, houve uma piora com relação ao mesmo caso, com menos associatividade. Aqui, porque ele está desalinhado na tabela, mas aqui é a associatividade grau 2, ó, deu 1,48 milhões de cache miss. Com grau 1 tem dado 1,46. Ou seja, ele piorou. Né? Aí lá na frente, ele ganhou novamente. Porque, assim, como é uma relação, é um sistema complexo, quando você mexe no grau da associatividade, você influencia na capacidade. Né? Porque você... aquela ideia de novo, né? No estádio de futebol, você coloca todo mundo pode sentar em qualquer lugar. Né? Aí você deixa um campo mais aberto. Quando você restringe, agora, vou separar em 4 setores. Separa 4 setores. Aí você ganha, porque você acessa mais rápido e tal, mas aí você perde do outro lado, porque vai ter setor que está competitivo e as pessoas brigando por uma cadeira, e do lado é o setor vazio. Então você ganha de um lado e perde do outro. Certo? Então por isso que você tem esse comportamento meio que oscilatório, né? Então, chega uma hora que realmente também aumentar a associatividade chega no limite. Né? Aí vem uma questão também para a gente refletir e até a gente finalizar a aula de hoje. Tudo que a gente está vendo são técnicas que são feitas em hardware. Melhorar a associatividade, aumentar o tamanho do bloco. Então, quando eu vou usar um computador e compro e tal, eu não tenho dúvida, a Intel fez o melhor que ela pôde
rodou várias simulações para gerar, né, para produzir um processador que usa a melhor configuração possível de memória cache. Melhor tamanho de bloco, associatividade, o algoritmo de substituição, tudo isso, como é feito o pipeline, tudo isso é implementado da melhor forma possível. Eu não posso fazer nada a respeito disso. Mas o que a gente tem que pensar e o que eu posso fazer baseado nisso? A não ser comprar a nova geração, que sempre que uma geração nova aprende-se com os erros da anterior e fazem melhorias, a não ser, eu não quero nem tenho dinheiro, nem estou disponível para comprar a nova geração agora. Então, o que eu posso fazer? Mexer no seu código, certo? Então, programar com consciência. Então, se você programa, então, a partir de hoje, né, que aquela frase, né, que grandes poderes trazem grandes responsabilidades, né? De quem é essa frase? Do tio Ben, né? Não é isso? Então, a partir de hoje, ou a partir desse nosso curso de Arquitetura de Computadores 2, vocês têm esse conhecimento, né? Vocês têm esse conhecimento de que como funciona, pelo menos até aqui, esse momento, memória cache, e como, e na hora que vocês forem programar, vocês começarem a visualizar essa arquitetura, como é a memória, cache e tal, para que quando vocês forem fazer os programas de vocês, vocês façam isso com mais consciência. Se isso mexer com vocês, mexer na hora de vocês, com vocês na hora de vocês programarem, aí eu acho que esse curso nosso foi bem sucedido, entendeu? Atingiu o seu objetivo, tá bom? Próxima aula a gente vai continuar daqui, eu vou fechar aqui a nossa gravação, tá bom?